Olá, meus queridos amigos e irmãos do Centro Espírita Nosso Lar de Cachoeira do Sul, instituição para a qual nós vamos realizar a palestra neste momento, e também estamos aqui dando o nosso cumprimento cordial e carinhoso aos demais irmãos, amigos, simpatizantes da doutrina espírita que nos assistem nesta live. Que possamos abrir os nossos corações e a nossa inteligência, a fim de que os benfeitores espirituais possam nos inspirar e nos conectar uns aos outros, através das nossas vibrações, através das energias salutares que já nos unem neste momento, e também graças à tecnologia e à rede internacional de computadores, a internet, que nós podemos dar seguimento às nossas atividades de estudo, de palestra e algumas outras atividades do movimento espírita. Quero agradecer a oportunidade abençoada de participar das atividades desta casa, o nosso lar, que se situa na minha terra natal, Cachoeira do Sul, onde eu já estive diversas vezes com os irmãos, estudando e compartilhando dos nossos conhecimentos em torno do ideal espírita. E agora, por ocasião do distanciamento social, em consequência da pandemia do coronavírus, as nossas atividades no movimento espírita gaúcho e pelo Brasil afora estão sendo realizadas através de lives ou palestras gravadas. Que possamos, portanto, envolver nas boas vibrações desse trabalho os nossos entes queridos e as pessoas ligadas a nós, já que neste momento as portas físicas da casa espírita estão temporariamente fechadas, mas as portas espirituais do nosso lar e das demais instituições espíritas estão sempre abertas. E por isso que nós estamos aqui hoje compartilhando o estudo da doutrina. Segundo os nossos irmãos organizadores desta casa, nós vamos então abordar um tema muito oportuno para este momento que nós estamos passando. E conforme eu dizia, nós fizemos uma combinação com os nossos irmãos que nos convocaram para o trabalho. E foi combinado, portanto, que o tema ficaria em torno desta abordagem, processo pedagógico da pandemia. É interessante a gente observar que a vida é uma escola constante. Do nascimento à morte, nós estamos aprendendo desde a primeira hora e até o último suspiro nesse plano. Evidentemente que variam os tipos de aluno e a forma como cada um assimila as lições da existência. Então, nem sempre as pessoas conseguem aprender efetivamente através da lição sutil, benévola, tranquila, pacífica, harmoniosa. Nem sempre a gente consegue aprender assim. E não são raras as vezes que é a dor, o sofrimento, o conflito, a dificuldade e as quedas que a gente leva na vida que a gente recebe as lições mais efetivas e aquelas que mais permanecem conosco como um dispositivo imunológico de alerta, a exemplo de quem bota a mão numa chapa quente e depois fica cestroso, ressabiado e não coloca de novo,
porque sabe que machuca, dói e queima. E mais ou menos assim são os mecanismos de educação que a vida nos oferece. E por isso a pandemia, que é esse contágio mundial da Covid-19, essa doença temerosa e destruidora que assola a humanidade, transmitida pelo novo coronavírus, tem se colocado em nossas vidas como uma oportunidade de aprendizado. E é através da dor. Ninguém escapa neste momento. Nós estamos sendo nivelados pela dor, pelo medo, pela dificuldade, pela perda do emprego, pelo distanciamento social, pela saudade dos nossos entes queridos, em especial os nossos idosos, que nós devemos evitar uma aproximação muito constante. Então, tudo isso acaba nos impondo uma condição de sofrimento, mais para uns, menos para os outros. Evidentemente que aquelas famílias onde a doença chegou, e mais profundamente aquelas famílias em que a doença ceifou a vida dos entes queridos, essas famílias estão sentindo mais intensamente esse processo doloroso dessa doença, dessa pandemia. Mas, indiretamente, toda a sociedade está sendo convocada também a participar desse processo, também a aproveitar esta ocasião para aprendizado, mudança de hábitos, educação, solidariedade, reflexão, revisão dos nossos valores. Ou seja, temos disponível neste momento para a sociedade terrena um processo pedagógico inusitado e altamente eficaz para aqueles que se derem conta do momento que nós estamos atravessando. Agora, há também que se enxergar no caos o caminho da organização. O próprio início do universo se deu através do processo do Big Bang. Então, o que isso significa? Uma grande explosão. E essa grande explosão, ela foi um caos. E através desse caos, tudo se originou, que é o universo fantástico, organizado e perfeito que nós conhecemos razoavelmente na atualidade. É claro que o engenheiro sideral, Deus, nosso Pai Criador, tudo que ele faz é perfeito. Então, nós temos no início do universo um exemplo de que, através do caos, a gente caminha para a organização. E então, se nós vivemos uma situação caótica na sociedade terrena, em consequência da pandemia, a gente precisa enxergar um caminho para a organização, para o equilíbrio, para a harmonia. Como já dizia minha mãe, desde que eu era criança pequena em Cachoeira do Sul, quando a gente passava algumas dificuldades, ela aconselhava, e até hoje aconselha. Ainda ontem eu tive a oportunidade de ter um rápido contato com ela por ocasião do seu aniversário de 81 anos. A nossa querida Dione, nossa mãe abençoada em Cachoeira do Sul. Então, não apenas quando éramos crianças, mas até agora ela continua ensinando muita coisa pra gente. E dentre os seus ensinamentos, esse aplica-se para esse momento que nós estamos vivendo. Dizia, portanto, a minha mãe nos momentos difíceis: tenha fé e esperança, acalma o coração, porque dias melhores virão, meus filhos. E isso vale para a gente refletir desse momento de dificuldade. Dias melhores virão. Podemos resgatar aquela passagem de Jesus quando ele caminha pelas ruas da Galileia e lá pelas tantas, ele e os seus discípulos se deparam com um cachorro morto à beira da estrada.
os seus seguidores viraram o rosto e procuraram proteger as narinas devido ao mau cheiro daquele animal em decomposição. E mesmo assim, o Mestre Jesus olha para o animal e fala que lindos dentes tinha este animal. Que possamos pegar carona nesta reflexão para a pandemia. O que a pandemia tem a nos oferecer de positivo? É muita coisa, meus irmãos, muita coisa. Vejamos que ela começou lá no outro lado do mundo, nos nossos irmãos chineses. E ela foi rompendo barreiras e fronteiras e alcançou quase todos os países do mundo, quase todas as regiões, todos os continentes, países ricos, países pobres, países de vários idiomas, países com grande poderio bélico, enfim, toda a humanidade terrestre, direto ou indiretamente, está sendo afetada pela pandemia. Então, esse é um processo pedagógico que a gente percebe que é para o planeta, para a população planetária terrena. Todos estamos sendo chamados e convocados para o aprendizado. Então, nós precisamos despertar. Despertar o homem novo que dorme dentro do homem velho. O homem da caverna ainda grita no nosso comportamento social, através da agressividade, através de um egocentrismo enceguecido, quando a gente esquece que os nossos irmãos também têm direito de um lugar ao sol. O que é bom, como eu costumo dizer, todo mundo gosta. E o nosso egoísmo, muitas vezes, faz com que a gente não enxergue os nossos irmãos que estão à nossa volta também pedindo passagem, pedindo oportunidade, pedindo um espaço. E em tempos de pandemia, esta lição está sendo oferecida. A lição da solidariedade. A lição do altruísmo. Esquecermos um pouquinho de nós, em prol, em benefício dos nossos irmãos mais fragilizados, mais necessitados. Aqueles que acabam sendo contaminados pelo vírus, mas aqueles que acabam sofrendo os efeitos colaterais do desemprego, da fome, da pobreza, da miséria, das dificuldades da intempérie, porque em tempos de pandemia também faz frio, também chove, tem tempestade, tem deslizamento. Também as pessoas, nós continuamos com necessidades básicas de alimentação, de moradia, de proteção. Mas a pandemia vem intensificar mais ainda a pobreza e as limitações das classes menos privilegiadas. E então nós temos a oportunidade de despertar esse sentimento de amor, de carinho, de fraternidade, de união, para aplacar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos em estado de vulnerabilidade social. Mas também a pandemia traz um processo pedagógico fantástico para as ciências, para a medicina, para a tecnologia, na medida em que, por conta de buscar medicação, mas em especial vacina para a prevenção do coronavírus, nós temos na volta do mundo mais de 160 pesquisas de grandes cientistas espalhados pelo globo buscando a criação de vacinas para que a gente possa se proteger da doença. E isso acaba resultando num desenvolvimento científico maravilhoso, que certamente vai ficar para gerações futuras e porque se busca a vacina para o coronavírus, mas também na caminhada dessa pesquisa científica se descobre
outras possibilidades medicamentosas da farmacologia, dos laboratórios de pesquisa, muita coisa está sendo desenvolvida, criada, está sendo desvendados muitos mistérios que ainda a gente não conhece em torno do corpo humano, da biologia, do que a medicina e a medicação podem fazer na prevenção e também na cura de muitas doenças. Em termos de equipamentos hospitalares, com destaque para os respiradores mecânicos, quanta coisa tem se desenvolvido nas laboratórios de acadêmicos da área de engenharia, da medicina, em parceria com os hospitais, com as instituições de saúde, de pesquisa. Tanta coisa boa, meus irmãos, está sendo criada, descoberta, desenvolvida nesse momento. Então, é a herança desse momento que nós estamos passando. É o legado que a pandemia deve deixar. E isso faz parte do processo pedagógico dessa pandemia para a humanidade terrestre. Mas fora tudo isso que já falamos até aqui, consegue-se perceber que o processo pedagógico mais significativo, mais importante oferecido pela pandemia está no aspecto moral, espiritual, social, psicológico, mental. É nessa área que a gente o quanto nós podemos crescer, evoluir, nos desenvolver. Porque já tem um velho ditado que nos ensina assim: o aprendizado da vida pode se dar pelo amor ou pela dor. Bom, nesse momento a pandemia faz o papel da dor. E aí, nós estamos aproveitando para aprender pela dor? Ou estamos apenas computando os mortos, apavorados, fazendo todo proteção, isolamento social e só isso? Não, nós precisamos evoluir. E para evoluir moral e espiritualmente, temos que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa em benefício do próximo, principalmente. Mas também no exercício da paciência, nas relações intrafamiliares, quando as pessoas não estão indo à escola, muitas pessoas estão fazendo o teletrabalho, dos processos virtuais, do home office. Então as famílias estão se encontrando em casa. E muitas pessoas estão tendo dificuldade em conviver com seus entes queridos. Casais, pais e filhos, irmãos, porque estão permanecendo uma grande parte do dia junto no mesmo espaço dentro de casa. E esse é um desafio, e esse é um aprendizado. E esta é uma proposta pedagógica também da pandemia. Mas olhando numa perspectiva espírita, meus amigos e meus irmãos, a gente também consegue destacar como processo pedagógico da pandemia a própria preparação da humanidade para a transição planetária. Nós estamos às vésperas da inauguração da nova era, do novo mundo, um mundo melhor para esta transição que o nosso planeta está passando, de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. Entretanto, já sabemos que a natureza não dá saltos. Então, tudo tem um processo gradual, gradativo. E essa transição planetária vem acontecendo ao longo das décadas, dos séculos e dos milênios. Mas agora é a hora. Os tempos já chegaram. E nós precisamos embarcar neste laboratório psicopedagógico e espiritual da pandemia. É o momento da gente despertar os valores, despertar o homem de bem, despertar a centelha divina perfectível que anima esse corpo transitório na escola terrena. A hora é agora, o tempo azado do Evangelho de Jesus. Nós estamos sendo convocados. Então, vamos aproveitar essa lição? Vamos aprender com a pandemia?
vamos nos sensibilizar com este momento que nós estamos passando, amolecer o nosso coração, esquentar a nossa alma no campo afetivo para lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Nesse momento, meus amigos, meus queridos irmãos, a professora, ela está sendo nada simpática e nem condescendente com o nosso comportamento de alunos. Não é bom e é duro falar, e mais duro ainda ouvir isso. Mas nós não somos bons alunos. Nós não temos sido bons alunos nos últimos tempos. Além de alunos retardatários na marcha evolutiva do processo pedagógico e espiritual na Terra, a gente às vezes ainda é um pouco preguiçoso e a gente mais se arrasta do que caminha. E como já diz o ensinamento, se a gente não puder correr, que a gente caminhe. Se a gente não puder caminhar, que a gente consiga engatinhar. Mas nós precisamos acelerar o passo para que efetivamente a gente possa embarcar nesse processo da transição planetária, sob pena de nós ficarmos para trás. E logo ali na frente, quando a Terra for promovida ao mundo de regeneração, talvez a gente não possa fazer parte da nova humanidade. Mas nós queremos ficar na Terra. Se queremos ficar na Terra, é necessário ajudar a construir o novo mundo, a nova sociedade, a Terra e a humanidade regenerada. Perguntamos mais uma vez, o que estamos fazendo? O que já fizemos? E o que mais que podemos fazer? Nós, meus queridos irmãos, somos muito importantes nesse momento de fazer frutificar as sementes plantadas ao longo dos milênios e dos séculos. A terra já foi arada. Agora é tempo de colher os frutos. Mas é necessário perguntar, e a gente participou da preparação da terra? E nós participamos do arado para virar a terra dura, para receber as boas sementes do Evangelho? E a semente que caiu em nós, caiu em terra fértil, em terra boa, ou caiu no meio dos abrolhos e das pedras? Nesse momento, meus irmãos, é chegada a hora de separar o joio do trigo. E é necessário despertar em nós os valores da boa semente, porque nós temos a potencialidade, nós temos o espírito em potencial de perfeição que Deus criou e colocou no planeta Terra, habitando o corpo físico, para que a gente pudesse alavancar a nossa evolução espiritual e, evidentemente, trazer junto aqueles irmãos que nos seguem a caminhada, que estão ao nosso lado e agarrando na mão daqueles que estão à nossa frente, os benfeitores espirituais, e os próprios irmãos da Terra mais evoluídos que vêm aqui compartilhar conosco para nos auxiliar nessa marcha evolutiva. Então, que possamos aprender, que possamos nos comportar como bons alunos nesta lição, nessa aula abençoada e dolorosa que a pandemia está nos instruindo nesse momento. Como eu falava, esta mestra, esta professora, ela tem nos tratado com imposição de disciplina. Uma disciplina muito dura. Estamos mudando os hábitos da sociedade, a começar pela higiene das mãos, mas outros tipos de higiene também. E dentro dessa higiene que é social, que é dos alimentos, que é biológica, que é comportamental, tem a higiene espiritual. E essa nós precisamos investir profundamente, higienizar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos,
através do perdão, do amor ao próximo, através da solidariedade, da benevolência, através da indulgência com os nossos irmãos. Não julgueis, já disse Jesus. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não é tempo de julgar, de discutir, de brigar, de investir na polaridade política, de credos, de religiões, de opiniões. As pessoas brigam, as pessoas se separam, as pessoas se isolam apenas porque têm opinião diferente. E a opinião diferente é importantíssimo para o crescimento de todos. O que seria do verde já ensinava a mamãe se todos gostassem do amarelo. Estamos encaminhando o encerramento dos nossos estudos e das nossas reflexões neste momento, meus queridos irmãos. Então, fica a mensagem que nós possamos aprender com a palmatória, porque nesse momento essa aula está sendo ministrada pela pandemia, pela Covid-19, e ela tem sido um pouco dura com a gente. Então, é a simbologia da palmatória, onde lá atrás o professor batia na mão do aluno com um pedaço de madeira se ele não fizesse a lição direito. E hoje nós estamos recebendo a disciplina da lição que não foi suficientemente realizada de forma adequada e esperada. Então, vamos aprender com a palmatória. É isso que a pandemia está nos passando. Para encaminhar o encerramento da palestra, vou contar uma história. Aqueles que já me conhecem sabem que eu gosto muito de histórias e elas são super importantes porque acabam marcando os momentos que a gente compartilha com os nossos irmãos e a gente às vezes até esquece o título da palestra, esquece o tema, mas a gente dificilmente esquece as histórias que são contadas. Por isso que Jesus contava muitas histórias através das suas parábolas. Conta-se que uma mãe tinha 3 filhos adolescentes. E esses filhos, evidentemente com características diferentes, eram identificados como 2 bons alunos e meninos que se comportavam de maneira exemplar na sociedade. Entretanto, o 3º filho trazia muitos problemas da rua para dentro de casa, reclamações da escola, mau comportamento social, deseducação com as pessoas mais velhas na vizinhança. Era sempre um problema esse menino. Então, um dia, a orientadora educacional da escola chamou a mãe e disse a ela: você procure um psicólogo desses especializados em conflitos da adolescência e procure saber por que esses meninos se comportam desta forma, em especial este mais problemático. E depois que você fizer uma entrevista com o psicólogo, de repente, ele vai lhe indicar uma terapia para os 3 ou para este menino em destaque. Então a mãe procurou o profissional especializado na área do comportamento, em especial da adolescência, e na entrevista ela falou que tinha 3 filhos e 2 eram tranquilos, mas um dava muito problema. Então o psicólogo falou para a mãe: a senhora me fale um pouquinho sobre a educação desses meninos, como é que se deu. Salientamos aqui que esses meninos tinham a idade de 13, 14 e 15 anos. Então a mãe começou a narrar para o profissional da psicologia: o senhor sabe que nós não entendemos por que eles se comportam dessa forma tão diferente, porque nós criamos todos iguais. Nunca deixamos faltar nada para os nossos filhos. Eu e meu marido trabalhamos a vida toda para dar para eles tudo do bom e do melhor. Falando isso, a mãe fez uma pausa na sua fala
E o psicólogo já interviu dizendo assim: já é o suficiente, mãezinha. A sua pequena narrativa já me permite avaliar razoavelmente o comportamento dos meninos. E eu preciso lhe dizer algumas coisas importantes. Não sei se a senhora está disponível para aceitar o que eu vou falar. E ela disse: o senhor sabe que eu vim aqui procurar ajuda e o que o senhor falar será bem aceito. Então o psicólogo disse assim: você vai me desculpar, mãezinha, mas vocês erraram em 3 pontos na educação desses filhos. Pois não, o senhor pode falar. E ele disse: primeiramente, vocês erraram porque criaram os 3 iguais. E os filhos são diferentes. E a educação se dá tete a tete, olho no olho. Se der comida e vestir as crianças, pode ser tudo igual. Mas a educação é muito pessoal, particular, individual. E como vocês criaram os 3 iguais, eu consigo constatar que esse foi o primeiro erro. Segundo erro, mãezinha, você falou que deram tudo do bom e do melhor e nunca faltou nada para eles, né? Então esse foi o segundo erro, porque os filhos estão de passagem em nossa casa para se prepararem para a vida. E a vida não nos dá tudo do bom e do melhor, é tudo batalhado, tudo conquistado, tudo valorizado na vida. E quando nós demos tudo aos nossos filhos, eles não aprendem a se comportar de forma a conquistar por merecimento as coisas. Entretanto, agora, mãezinha, eu vou falar do erro mais grave que vocês cometeram. Com todo respeito, a senhora me desculpe. Mas quando você falou que vocês criaram os filhos, eu fiquei pensando assim: na realidade a gente não cria filho, a gente cria porco, marreco, galinha, a gente cria no pátio. Pode até viajar e deixar para os bichos em casa, na enserra, água e ração, e a gente pode viajar e os bichos se criam sozinhos. Mas filho a gente não cria, filho a gente educa. E educar dá trabalho. Não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar. Que possamos refletir profundamente sobre isso, meus irmãos, porque a pandemia é a professora, nós somos alunos e filhos da vida, e cada um aprende de uma forma. Que possamos fazer a nossa parte e, na medida do possível, compartilhar um pouco dos nossos recursos com as pessoas que têm mais dificuldades e que cruzam o nosso caminho. Que Jesus nos abençoe. Um beijo no coração. Muita paz, meus irmãos.